O PCC não pode andar de ônibus pela cidade e evitar que, claramente, políticos que tentam chegar à Prefeitura de São Paulo, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, financiados pelo PCC e outras milícias e outras organizações criminosas, têm que impedir de chegar por esse meio, porque nós corremos o risco. No último debate, eu estava terminando a minha fala, falando que o Datena não é homem, e aqui eu ratifico, que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. Olha, Pablo Henrique, eu fico muito decepcionado com a sua participação nesse processo eleitoral. Você chegou só agredindo a todos. É o pai da Tabata, é o Datena, é o Boulos, é a mim. A Marina você ainda poupou um pouco. Só queria deixar isso registrado, que eu acho que isso é muito ruim para você, te falando como se fosse o teu pai, te deu tantos conselhos lá atrás. Nos incomoda essas agressões o tempo inteiro. Nós precisamos elevar o nível. Falando de respeito, quem já agrediu a esposa, tem o boletim de ocorrência. Se ela te perdoou, a cidade de São Paulo precisa de perdoar. Você podia assumir ser homem de verdade. Quando eu falo que você parece essa fruta, que não pode falar mais porque foi censurado, você acha ruim. Se ela te perdoou, o povo de São Paulo não vai te perdoar. Você quer um debate de alto nível, mas você fica usando o seu programa de rádio e de televisão para me vincular com crime, coisa que é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. Olha, Pablo Henrique, não é à toa que você, e todas as pesquisas demonstram, é o mais rejeitado. Não vai ser você que vai vir me provocar. Eu não vou cair no seu golpe. Cair no seu golpe. Aliás, você já tem uma história de vida de dar golpes. Mas eu pediria, respeita a família. Nunca levantei um dedo para minha esposa. Eu amo a minha esposa, são 27 anos de casado. Olha, o Pablo, você disse injustiça para conversar com você, que aliás já foi condenado pela justiça e me acusou de crime hediondo, sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade. Não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim, você não tem a dúvida. Que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. Amanda, eu vou falar aqui verdade sem nenhuma agressão, só vou colocar a verdade. Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a forma da malandragem de cadeia. Ele cria da provocação, ele manda a mensagem para as pessoas como mandou para mim, me solidarizando, como o Datena colocou e saiu na UOL, na mesma estratégia que fez com aqueles aposentados e pessoas humildes, de mandar o e-mail, querendo ganhar a confiança da pessoa, a pessoa acessava, levava ali a abertura das suas contas correntes para ele subtrair o recurso, e quem está falando isso é a justiça, é a condenação de 4 anos e 5 meses. Mas agora vocês estão tocando uma história que meu passado é ressignificado. O do Datena não é. Ele teve que fazer um rebolation sobre assédio sexual. Vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso. O Boulos já foi preso 3 vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Você usou esse debate para receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem. Agora eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marcel, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos 2 candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos 2 candidatos. Não, termine o direito de resposta. Tchutchuca do PCC é o futuro ex-prefeito, vai pra cadeia. Você usou a conta da sua esposa, da sua filha e mais 100 que são indiciados pela Polícia Federal. Eu prometo, vote no 28 que eu vou colocar esse Ricardo Nunes na cadeia.
Olha, é uma tristeza que isso aconteça num debate para a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América Latina, em que a estrela deveria ser o eleitor e não o candidato. O debate aqui tem que ser sobre política e não sobre polícia. Mas queria dizer que fato é que Pablo Marçal está há meses atacando a honra, ofendendo os candidatos e a população. Contou uma mentira suja, mentirosa, sobre meu pai, dizendo que eu havia sido culpada pelo suicídio do meu pai, o que é um desrespeito com todas as famílias que já perderam alguém. Você se arrepende do desrespeito reiterado com a população de São Paulo? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Nós vamos prender o Ricardo Nunes por uma denúncia. Quem está acusando é a Polícia Federal. Mais de 100 envolvidos estão sendo indiciados. A gente está diante... Ô, Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você. Eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, está respondida a sua pergunta. Só que sobre o Ricardo Nunes, ele vai para a cadeia. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chamar atenção a duas coisas. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso. E a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Foi assim na Angola, foi assim com o golpe que ele deu, fazendo parte da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil. A gente precisa esclarecer a questão do que pensa cada candidato. A questão das drogas é terrível. O seu partido apresentou um projeto, o PL 2622, que fala para libertar 42 mil traficantes. Não é libertando traficantes que melhora a segurança. Qual a sua opinião sobre isso, Guilherme Boulos? Essa mentira do Ricardo Nunes explica muito da baixaria que a gente acabou de ver aqui. Minha posição é muito clara. O que eu defendo é que se separe e se diferencie usuário de traficante. Porque se você tratar alguém que usa droga do mesmo jeito que um traficante, você vai mandar ele para a cadeia e ele vai sair de lá traficante, porque cadeia no Brasil virou, infelizmente, escola do crime. Ele falou que é mentira. O PL é 2622/2004 do partido dele, que propõe libertar 42 mil traficantes que estão presos, colocar essa turma na rua. É a proposta do partido dele. E o que nós estamos fazendo, eu e o Tarcísio? Aumentamos a operação delegado, coloquei mais 2 mil guardas civis metropolitanos, nós estamos fazendo o Smart Sampa, um trabalho enorme para poder vencer as drogas. E é isso que a gente precisa para a cidade de São Paulo. A opção do eleitor é muito clara. Quem acha que a cidade está boa, que está excelente, concorda com ele. Quem quer mudar, Só um minuto, sem manifestações. Tabata, eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto, quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Perfeito. Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. E se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. Aproveito a ausência de pergunta para falar de uma das propostas que são mais caras para mim, que é a ampliação da escola em tempo integral. A população está muito cansada de quem se vende como alguém que veio da periferia, que tem valores na frente das câmeras. E por trás não é transparente. É muito importante saber os apoios que os candidatos têm, quem paga as suas contas, e a transparência é fundamental. A Tabata andou sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Aqui é muito importante dizer, eu não tenho nada contra isso. A questão é a falta de transparência e de onde vêm esses recursos. Candidata, a sua tréplica. Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana, fui de ônibus, o que eu não recomendo porque em Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Você não pode trazer uma afirmação que simplesmente não corresponde à realidade. Vou aproveitar para falar do intercâmbio.
E aí, só trazer uma provocação para vocês. É uma proposta minha. Um aluno por ano, por escola pública, fará intercâmbio fora do país. Marina, em primeiro lugar, deixar bem claro que você teve das manifestações da data comemorativa ao 7 de setembro, atacando o ministro do Supremo. Até que ponto você acha que atacar as instituições contribui para a democracia brasileira? Datena, eu tenho muito orgulho de defender a liberdade de expressão e ser contra a censura no nosso país. Inclusive, na última, eu perguntei isso ao Pablo Marçal, já fiz essa mesma pergunta à Tabata do Amaral e aos outros candidatos. Mas não é possível que nós, como sociedade, como sociedades, aceitemos a equiparação de uma violência verbal, que faz parte da democracia, com uma violência física. Em qualquer outro lugar do mundo, um candidato que tivesse pego uma cadeira e colocado em risco a vida de outro e atacado com uma cadeira, outro candidato sairia algemado. Algemado. Assim, a nossa sociedade está vivendo com a violência por conta dessa relativização. Tem comentário do juiz Bairovic, na capa do UOL, se você quiser ver, que ele disse que foi legítima defesa. Eu fui atacado de uma forma vil, canalha, absurda. A cadeirada que levou fui eu. Agora, a cena que esse covarde fez para se internar no Ciro devia ter sido internado no 8º andar, que é a ala psiquiátrica. Olha, gente, a impunidade no Brasil vem disso, dessa relativização das questões. É como quem acredita que tudo bem colocar uma arma na cabeça de uma pessoa para levar o seu celular para comprar uma cervejinha. A gente não pode tolerar esse tipo de comportamento. Não dá para comparar nenhum tipo de ataque verbal. Nesse se combate com a verdade. Você tem todo o direito de contar a sua versão dos fatos. Você deveria, sim, desistir dessa disputa para o bem da nossa cidade. Eu nunca fui condenado, nunca fui preso. Fui algumas vezes à delegacia por estar defendendo famílias que estavam sendo despejadas das suas casas. O que eu defendo, sim, é uma tarifa flexível, que será a mesma nos horários de pico e reduzida nos horários fora de pico. Por quê? Porque isso já é adotado em outros lugares do mundo, como em Santiago do Chile. Isso faz com que as pessoas saiam do horário de pico e vão para os outros horários em que está cheio de ônibus vazio. E assim a gente consegue, inclusive, reduzir o custo total para a sociedade. O que eu defendo é, sim, dar o título de propriedade para as pessoas que hoje estão na periferia. O PT, que entrou no STF para proibir que isso seja possível. O que vai diminuir a criminalidade são os empregos, os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar nessa cidade. Nós estamos fazendo vários cadastros para o CAD único. Inclusive, nós criamos um multirão aos domingos. Por quê? Porque domingo nós temos o Domingão Tarifa Zero, que as pessoas vão poder usar o transporte público coletivo para ir até um dos Descomplicas. Eu consegui chegar num ponto muito importante da cidade. Nós temos 32 subprefeituras. Hoje nós temos 32 Descomplicas em todas as regiões da cidade de São Paulo, inclusive o Descomplica 24 horas no centro, na rua 15 de novembro, onde trabalha no mesmo prédio junto ali o Smart Sampa. Portanto, o que a gente tem feito são os multirões para colocar o atendimento necessário para as pessoas fazerem o seu cadastro do CAD único. Eu estou aqui falando de proposta. Me preparei muito. Montei um baita time com grandes nomes da centro-esquerda, centro-direita. Como deputada, mostrei que sei dialogar, mas também entregar serviço. Aprovei absorvente na escola, aprovei o pé de meia que eu escrevi, está mudando a vida de quase 3 milhões de jovens. Eu queria falar de mobilidade. Eu fiz a faixa azul, o transporte aquático lá na represa Billings, o Domingão Tarifa Zero. Vou fazer agora o Mamãe Tarifa Zero. A minha proposta é uma tarifa zero justa, mas a semana inteira para quem é do Bolsa Família.
É o passe livre para o Bolsa Família. A faixa azul, que é a ideia sua, vai ser reaproveitada. Mas agora o que você tem que lutar mesmo é para tirar o PCC de dentro dos ônibus que andam em São Paulo. Atena, quem fez a intervenção na UpBus foi eu que fiz a intervenção. Foi eu que tirei os administradores de lá e coloquei a prefeitura para fazer a administração. As mamães com os filhos na creche também terão o direito para usar o ônibus gratuito na semana. Nós pretendemos, de todas as formas possíveis e imagináveis, servir melhor as periferias de São Paulo, onde os ônibus nem chegam. Você foi preso 3 vezes e disse que foi só na delegacia por conta de despejo. Na Fiesp tinha alguém morando lá quando você foi depredar patrimônio público? Assim como vocês fizeram no Fora Temer, querendo destruir a Praça dos Três Poderes lá com o MST, lá, que é o que você lidera? Marçal, é impressionante, você vive de mentiras. Ataca, mente, aí depois toma uma cadeirada. Que eu vou fazer o poupa-tempo da saúde. A cidade mais rica do Brasil merece ter um SUS modelo. Vão ser 16 unidades do poupa-tempo da saúde. Ele é deputado federal, por que ele não usou nenhuma emenda para construir casa aqui em São Paulo? Por que o que ele está prometendo ele já não faz hoje? Por que ele não trouxe a emenda para cá? Eu não vou cair em provocação. Nós perdemos o Bruno Covas dia 16 de maio de 2021. No dia 16 de maio de 2022, eu inaugurei o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas. São 37 milhões por mês de investimento, onde eu faço 10 mil consultas, 4 mil exames e 400 cirurgias. Ali na Avenida Santa Catarina. E lá você tem todos os equipamentos que tem no Einstein, que eu fiz um convênio com o Einstein e o Einstein atende lá, é um hospital público municipal. Tem PET scan, cirurgia por robô. Os médicos que atendem no Einstein atendem lá. Dia 1º de janeiro do ano que vem, como prefeito, eu vou assinar a liberação desse terreno para a gente ter um novo centro oncológico em São Paulo. Segundo o G1, 57 mil mulheres hoje estão na fila para fazer um ultrassom transvaginal. Nós vamos criar convênios com o governo do estado, vamos fazer para os exames, pedir para o CRM liberação da telemedicina, assim como funcionou na pandemia e depois não foi mais autorizado a ser utilizado. Nós iremos aí no nosso plano de governo, nós vamos colocar centros especializados para tratar das mulheres. A minha proposta é o chega de filas. Se demorar mais de 30 dias para qualquer consulta, você vai receber um vale para fazer na clínica particular. Aliás, até a Tabata aqui copiou essa ideia. A questão da saúde, nós vamos investir numa coisa que vai mudar completamente a saúde dessa cidade. Investir na escola pública, transformando ela na escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva. Criei a primeira bancada da saúde mental no Congresso. Vocês sabem da minha história com o tema, porque eu vejo que pós-pandemia, crises, uma cidade que nos sufoca com o trânsito, com a violência, isso está chegando em todo mundo. Ansiedade nos jovens, depressão pós-parto com as mulheres, perdemos muitos policiais para o suicídio. Eu quero acabar com os parasitas, com os cabides de emprego, com essa indicação política. O que eu proponho primeiro é a gente garantir que toda UBS tenha uma equipe de saúde mental. A segunda proposta é o RAMPA, que é a rede de apoio à mãe atípica paulistana. Nós sabemos que mães com crianças com TEA, mães de crianças com deficiência, muitas vezes têm sua saúde mental em frangalhos. E a gente vai cuidar da criança, mas vai cuidar da mãe também. Todo mundo que quiser tratamento psicológico vai ter direito, sim. E se demorar mais de 30 dias, eu vou repetir, vai receber um valor para fazer isso nas redes particulares. Tabata, fica evidente que tem gente aqui que não quer falar de crime organizado, mas nenhum dos candidatos fala de crime organizado, à exceção minha e sua. Essa é uma questão que você sabe, me preocupa muito. A gente está vendo uma penetração do crime organizado cada vez maior nos municípios. O crime hoje é uma indústria e lava seu dinheiro sujo em contratos públicos. Infelizmente, temos uma eleição aqui em que as pessoas têm muito esqueleto no armário. E até por isso demoraram a confrontar o Pablo Marçal. Eu expus com muita coragem e independência as inúmeras relações que ele tem no entorno dele de pessoas ligadas ao crime organizado. É claro que eu sei que estou me expondo. É claro que eu sei que estou brigando com gente grande, mas tem que ter coragem para defender São Paulo. Eu sou o cara que combate o crime organizado de uma forma definitiva há quase 30 anos na televisão, defendendo a população contra bandidos que primeiro se juntaram dentro da cadeia, depois formaram verdadeiras estruturas mortais para você
porque o crime de rua é produto também do... Dado que Pablo Marçal está agora pedindo direito de resposta, aproveito para dizer que ele está me processando com inúmeros processos. Justamente ele que é contra a censura, para tentar derrubar 4 vídeos que eu fiz, expondo as conexões que ele tem com o crime organizado. Quem puder, vá agora nas minhas redes sociais, Tabata Amaral SP, porque ele está tentando, com dinheiro, com advogado, derrubar esses 4 vídeos, e vocês têm o direito de conhecer essas denúncias. O que tem da nossa parte é a entrega de 8.400 obras. Eu estava vindo agora, passei da Ponte dos Remédios. O viaduto da Ponte dos Remédios ali sendo recuperado, a gente está fazendo recuperação estrutural e funcional. Vocês vão passar por um condomínio que eu já entreguei 500 apartamentos, tem 500 famílias morando. E eu vou entregar agora mais 1.003 apartamentos. Mas é uma administração que preza pela transparência. E, inclusive, a Câmara Municipal aprovou minhas contas pela primeira vez com votos de louvor. Consegui fazer valer, aprovar, transformar em projeto de lei 19 projetos, dos quais fui autora, coautora, relatora, e essa é a maior demonstração da minha habilidade política. Estou na política porque eu acredito que é o instrumento que a gente tem para melhorar a vida das pessoas. Quando eu entrei no movimento social de luta por moradia, entrei com esse propósito, com essa missão da gente fazer a nossa cidade um lugar mais justo, separar essas barreiras, esses muros entre centro e periferia. E é isso que eu quero fazer e que eu vou fazer como prefeito de São Paulo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. No movimento, eu entreguei mais de 15 mil moradias sem a caneta na mão. Nós, da Rede TV e do UOL, conversamos com seu tio Edson Marçal, irmão do seu pai, e ele nos disse, abre aspas, meu sobrinho é muito inteligente, mas não concordo com esse jeito dele de bater nos outros, fecha aspas. Primeiro, meu tio Edson, que pediu para gravar um vídeo aqui, você não vai ganhar o vídeo e se vire para ganhar a eleição aí no interior de Goiás, tá? Faz o M aí, já que você mandou isso aí para repórter. Entra aí no meu Instagram, vamos trocar ideia. Quando acabar aqui, Pablo Marçal por SP, eu vou abrir uma live e vai dar mais audiência do que essa aqui que está sendo transmitida agora. O Marçal se posiciona no campo da direita. E a questão do impeachment do Alexandre de Moraes, hoje, é a principal problema do nosso país. E por isso eu fiz essa pergunta. Não fiz só para o Pablo, fiz para a Tabata e vou fazer para todos os candidatos se eu tiver essa oportunidade. Vou deixar bem claro que não é indústria da multa, é uma roubalheira a céu aberto. E ninguém pretende reduzir radar, coisa alguma. Nós denunciamos na Rede Bandeirantes uma reportagem que vendia radares para a prefeitura, de quem vendia radares para a prefeitura, e que o sujeito vendia já com um manual para você colocar os radares em ruas que passavam mais carros. Ele dizia, inclusive, não coloque lombadas perto dos radares, porque ali o cara não é multado. Coloque a placa do radar, ó, aqui tem um radar, você se... Entendeu? Isso é uma roubalheira desgraçada. 187 registros de violência política ocorreram no primeiro semestre aqui no Brasil, sendo 43 assassinatos de políticos e seus familiares. A política, gente, é reflexo do nosso voto. A escolha é sua. O que eu te ofereço são os meus valores para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. O meu princípio básico é lutar contra o crime organizado e as pesquisas mostram isso. Estou aqui para combater o crime de peito aberto. Eu estou aqui para lutar contra bandido. Está mais do que provado isso. Prometo uma cidade mais segura para você. É muito importante que a gente continue num caminho seguro. Eu me preparei, empresário, presidente de entidades, vereador, vice-prefeito, prefeito, para poder dirigir a maior cidade da América Latina. E os resultados estão aí. Nós temos o menor índice de desemprego desde 2015, o maior plano de obras. Eu entrego até o final do ano 8.400 obras na cidade de São Paulo. A economia ativa, porque eu recuperei a saúde financeira da cidade. Nós vamos ter 18 bilhões de investimento esse ano, recorde da história da cidade de São Paulo. E é nesse caminho, com segurança, que a gente precisa continuar avançando.
mas saio desse debate tendo uma outra compreensão, que se reuniram para combinar, que ficariam se atacando para ter inúmeros direitos de resposta. Assim a gente ouve o que eles têm a dizer, que não é muita coisa, mas não houve uma proposta sequer. A gente tem que eleger não é quem é machão, não é quem grita alto, não é quem é bom de confusão, é quem é boa de resolver, é quem tem entrega para mostrar. Do marco legal das startups, ao projeto do ensino técnico, do pé de meia, ao absorvente nas escolas, mudanças climáticas, eu já demonstrei que sei dialogar e, sobretudo, sei entregar. Eu vou zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. Eu vou resolver o problema da população em situação de rua na cidade. Eu já garanti casa para 15 mil famílias sem a caneta na mão. Com ela, a gente vai resolver isso. Nós vamos olhar para as periferias de São Paulo como nunca. Mas aqui é a revolução dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, das faxineiras, dos crias da quebrada, dos porteiros, dos recepcionistas, dos professores, dos trabalhadores da construção civil, dos motoca, dos motora de ônibus dessa cidade. Aqui é a revolução.